Bom, no céu e inferno, todo mundo sabe onde a gente está aí. A Malou mandou, né, a foto de onde a gente tinha parado, né? Ô, Juliana, você viu onde parou? Renata, a Malu que colocou, Cida já está no ponto aí, né? Eu estou acompanhando aqui no PDF. Ah, tá, beleza. Vamos ver a Simone. Simone, a gente vai te esperar você Eu estou posicionar. perdida aqui, porque eu fiquei pensando nessas coisas aí que eu fui falar e eu me perdi aqui. Não tem problema. Depois você se achar, a gente continua. Fiquei meditando aqui na história aí do... Ai, meu Deus do céu. Que capítulo que é mesmo, gente? É o capítulo 2 da segunda parte. Não, vai tranquila. É o item 8, é. 8, né? É. Então, lembra do que trata aqui? Trata do amigo de Kardec, muito dedicado ao espiritismo, que está dando a segunda comunicação 4 dias depois de morto. Ele enviou carta para Allan Kardec para ele ser evocado imediatamente no momento da morte, lembram? E a primeira comunicação dele foi 1 hora antes do próprio enterro. E ali no enterro, ele, bastante lúcido já, pediu para que Kardec falasse do espiritismo para os seus filhos. Ele deu, e os parentes que estavam ali, né? Ele deu uma própria comunicação a respeito de incentivar essa fé que traz o espiritismo lá no seu velório. E 2 dias depois está ele falando aí. Kardec quer que ele fale cada vez mais do mundo espiritual, porque é justamente a falta desse conhecimento, ou melhor dizendo, a visão irreal do mundo espiritual que tem levado muitas pessoas a ser descrente. Não dá para, nos dias atuais, né, em que o nível intelectual humano avançou muito, trazer as ideias de que existe um céu, existe um inferno, que existe punição eterna, e essas falsas ideias têm causado a descrença, a incredulidade de muitos. Então, o objetivo de Kardec é esclarece o máximo possível, né? Daí, do outro lado, justamente para que a gente regenere o mundo através de conhecimentos reais, porque a fé tem que encarar a razão face a face. Mas esse pessoal, enquanto não se apresentar a eles uma fé que possa estar no nível intelectual que eles estão, eles vão desprezar essa fé. Aí ele está na questão 8. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que viste no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se for possível, o aspecto das coisas com que vos deparaste? Porque, lembra, ele teve uma perturbação de 8 horas, mas a comunicação, a primeira comunicação dele é mais ou menos 2 dias, ele foi enterrado mais ou menos 2 dias depois que foi dado o falecimento dele, teve uma perturbação de somente 8 horas, mas ele já foi levado, como foi na questão 7, para uma colônia espiritual muito alta, né? Ele ficou ali, depois abriu os olhos num mundo magnífico, né? Passou pelo umbral sem ter tanta clareza, mas eu estou com as minhas faculdades em pleno funcionamento, estou sendo capaz de ter alguma percepção, não estou dormindo, não estou nada, e é levado para uma colônia espiritual magnífica, bom, deslumbrou, já volta, ele queria se comunicar com Kardec, já volta, fica na casa de Kardec, sabe o que o Kardec vai ler, sabe o que o Kardec vai perguntar. Então, podeis dizer-nos o que vos impressionou? O que viste no momento em que vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos o aspecto das coisas? Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, eu fiquei ofuscado. Eu fiquei ofuscado. Era belo demais, eu fiquei ofuscado. Fiquei como que ofuscado, sem compreender.
Porque também a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu que eu recuperasse as faculdades. E rápido, né? Então, eu vi-me, cercado de numerosos, muita gente, de fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vos assistem rodeavam-me sorrindo. O quê? O que você está falando, Samson? Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Quer dizer, você está vendo aí o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Fenelon, Lacordaire? É isso aí. Lázaro? E eles como estão sorrindo. Uma felicidade sem par, não dá para eu descrever para você. Uma felicidade, uma energia que eu jamais teria ideia. Irradiava-lhes do rosto, do semblante. E também eu, no meio deles, então, absorvendo aquelas energias, forte, animado, fiquei. E assim logo eu podia, sem esforço, percorrer os espaços. Eu podia volitar. Não está como o André Luiz. Demorou muito para o André Luiz volitar, né? Demorou muito. Ele estava recolhido naquele hospital, ficou um tempão, depois de um tempo pôde sair. E ele pegava o aerobus, caminhou até a praça. Depois que ele melhorou, depois de meses, aí o Clarencio disse, olha, eu vou te dar um passaporte aqui, você pode entrar em todo lugar, só não pode entrar nos ministérios mais elevados. Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina você não pode entrar. Mas do esclarecimento, ministério... Aí quais eram aqueles 4 ministérios? Da regeneração, do auxílio, aqueles ali, mais terra, você pode entrar em qualquer lugar. Você vai ficar com esse passaporte por 1 ano. Então, sai caminhando aí. Sai caminhando, aproveita o tempo. Ele não. Logo, Samson pôde volitar. O que eu vi, não dá para eu falar. A característica do mundo que eu vi, não tem como eu te dizer. Né? Na linguagem humana, não dá para eu te falar. Voltarei depois para falarmos mais amplamente das minhas alegrias, das minhas venturas. Mas eu não posso ultrapassar o limite traçado por Deus. Quer dizer, eu vou falar... Como é que eu vou exemplificar aqui? Ele não pode falar daquele mundo de fadas. Aí ele olhou para Santo Agostinho e aí eu vou falar que das mãos de um espírito lá saiu tanta luz que, ou quando ele orou, espalhou uma energia sobre nós que caíam flores de regiões mais altas, e aquele pessoal ali reunidos pelo pensamento, formaram pelo pensamento um coração azul. Não tem como. Não, Santo Agostinho disse assim, não fala nada. Tem um limite por enquanto. O espiritismo ele vai gradual. Não dá para antecipar lições. Isso aí quem vai falar depois é Chico Xavier, daqui a quase um século, é Chico Xavier que vai trazer as descrições da colônia Nosso Lar. Não vamos antecipar a matéria, porque senão vai desvirtuar. Esse pessoal tem que receber a lição gradativa. Não dá para ensinar a criança o conteúdo do ensino fundamental ou o assunto da faculdade. Deixa essa parte que o Chico Xavier... Jesus já está planejando, claro, com certeza. Não, daqui a 100 anos, Chico Xavier vai renascer e vai falar com detalhe dessas belezas do mundo espiritual. Agora não dá para falar. Você está em 1869, Jesus está programando para que essas
informações cheguem lá para 1945. Saber que a felicidade, tal como a entendeis, é uma imaginação, é um mundo de fadas. Estou dando uma dica para você. É uma fantasia a felicidade. Você não tem ideia, é fantasia. O que eu posso dizer para você é o seguinte, para vocês todos. Viveis sabiamente. Mais que isso, viveis santamente. Viveis no espírito de caridade e de amor. Vivei. Não é tenha um momento na caridade. Não é, né? Tenha um momento semanal de amor e de oração. Vivei no espírito do amor e da caridade. E tereis feito jus a impressões que o maior de todos os poetas não seria capaz de descrever. Aí sim, aí Kardec pegou. Entendi, ficção, poeta, incapacitado para descrever. Aí lá vai ele. O conto de fadas estão cheios de coisas absurdas. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas. Entretanto, ele faz uma pergunta, vê como ele tem bom senso, ele não vai afirmar. Entretanto, não seriam, em alguns pontos, esse conto de fadas, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? Percebe? Faz um ensino gradativo. Você acha que ele vai fazer uma afirmação peremptória? Ele não vai fazer uma afirmação peremptória. Ele lança como uma pergunta e ele põe o bom senso em alguns pontos. O conto de fadas não é a descrição do que ocorre no mundo espiritual? Não será? Será que é? Será que não é? O relato de Samson, nova pergunta, não se assemelha a de um homem que, adormecido numa choupana, num casebre, desperta num palácio esplêndido, em meio a uma corte brilhante? Nossa, uma pergunta. Bom senso para ensinar. Né? Vem fazendo afirmações categóricas que Chico Xavier deveria fazer há muito tempo atrás. Vai por água abaixo. Vai desvirtuar, o pessoal vai dizer, não, esse Kardec está louco, fecha esse livro. Isso que ele está falando é a maior história da carochinha. É inacreditável. Como foi quando surgiu o Nosso Lar, né? O livro Nosso Lar. O Chico Xavier, chegar para o Chico. O que você está escrevendo aí, Chico? Essa fantasia, isso aí não existe. Aí, Chico, eu acho que isso aí não existe mesmo. Eu falo, isso aí não existe. Leva o Chico lá na colônia solar. Tá aí, ó. Não existe? Aí, ó. Você... Vê aí. Questão 9. Bom, ele quis saber do mundo espiritual. Limitou-se o ensino a, olha, parece ser alguma coisa como o mundo das fadas, o conto das fadas. Deixa para o futuro, outros vão falar de como é. Questão 9. Sob que aspectos espíritos se vos apresentaram? Sob a forma humana? Ora, aí essa corte, você está vendo Lacordaire, você está vendo o apóstolo Paulo, você viu João, o evangelista, o espírito de verdade. Qual era a forma deles? Eles têm forma humana? Como eles se apresentavam? Qual era o aspecto? Sim, meu caro amigo, forma humana, né? Os espíritos nos ensinam, aí na Terra, que conservam no além a forma transitória que possuíam nesse mundo. E eu confirmo, é verdade. É verdade. Eu vou ratificar o ensino já recebido pelo Livro dos Espíritos. Mas, que diferença? Agora eu vou acrescentar mais detalhes. Que diferença há entre a máquina informe e a máquina mal acabada, a máquina pesada e feia, que aí se arrasta penosamente com o seu cortejo de misérias, né? Com as nossas doenças, com as nossas dificuldades,
nós estamos nos arrastando, né? Problema de coluna, problema de joelho. Eu mesmo não posso correr mais. Que diferença entre esse corpo aí e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. Ora, se já é fluido, também já diminui significativamente os problemas, o cortejo de misérias, na linguagem dele. A fealdade, a feiura, não mais existe. Porque os traços perderam a dureza da expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos, quer dizer, é muito mais belo, né? Que se movem com todas as elegâncias da forma. Até a forma de movimento é algo maravilhoso. O que mais? A linguagem tem modulações que são intraduzíveis para a voz. Ah, a frequência da voz humana é essa? Não, você não está entendendo. A voz feia do João aí é horrível. Lá no plano espiritual vai ficar melhorzinha. Vai ter algumas modulações indefiníveis. Vai parecer uma música. E o olhar vai ter a profundeza de uma estrela. Tentar, e faz uma tentativa aí, pelo pensamento, né? Imaginar o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele, Deus, o arquiteto dos arquitetos. E você terá feito uma ideia muito pálida da forma dos espíritos. Quer dizer, também é o início da lição. Não vai dar tantas descrições, né? Então, faz uma imaginação do que Deus pode fazer por nós, e você fez uma imaginação muito curta, porque Ele vai fazer muito mais em beleza para nós. Né? Questão 10. Então, começou... Como é o mundo espiritual? Como são a forma dos espíritos? Aí vai falar, né? Olha, é fluido, não tem doenças, a linguagem é uma maravilha, os olhos, meu Deus. Questão 10. Quanto a vós, como vedes? Agora falando de você. Como é que você vê? Reconheceis em vós, em você mesmo, uma forma limitada? Como é o seu perispírito? Se o perispírito é circunscrito, embora seja fluídico, sentis em vós mesmos uma cabeça, um tronco, um braço, uma perna? Você tem tudo isso aí? O espírito conservando a forma humana, idealizada, divinizada. Então, é a mesma forma, porém é muito melhorada. Pode, sem sombra de dúvida, possuir todos os membros de que falais, a cabeça, o tronco, os braços, as pernas. Eu sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, à vontade, aparecer-vos, né, e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e já apertei a mão de todos os meus amigos, sem que disso se apercebessem. Nossa fluidez nos faculta, nos permite estar em toda parte, sem ocupar o espaço ou produzir quaisquer sensações, se assim o desejarmos. Escapar, olha essa parte. Olha, tudo bem, vai passar pelos objetos, né? Mas produzir sensações, se assim desejarmos, né? Beleza? Meu Deus, olha, senti um bem-estar aqui. De onde veio isso? O Espírito fez com que eu tivesse essa sensação de bem-estar. Ele desejou e eu captei, né? Não recordei de todo aquele sonho.
Mas eu acordei maravilhosamente bem, como poucas vezes na vida o espírito desejou e eu senti. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas. Quer dizer, Kardec está lá, né? Uma mão cruzada. E tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, por exemplo, que vos estimo. Porém, meu corpo não ocupa qualquer espaço. A própria luz do sol atravessa o meu corpo. E o que chamaríeis milagre, ele deve ter feito com que Kardec tivesse alguma sensação nas mãos, né? Porque ele já falou previamente, eu vou produzir uma sensação, você vai sentir na sua mão, né? Mas aí depois seguiu falando, né? Olha, eu não ocupo espaço, a luz me atravessa. E o que chamarias milagres, se acaso visseis, não passa para o espírito de uma ação contínua de todos os instantes. É algo comum nosso aqui, atravessar objetos, né? Produzir sensações nos outros, agradar, fazer com que desperte bons sentimentos de amor para uma pessoa que você tinha antes raiva dela, ou estava começando com um sentimento desregrado. Aí vem um espírito perto de mim e diz, opa, João, que é isso? Corrige esse sentimento. Captei esse sentimento. De onde veio? Sensações que o espírito mais elevado que eu permitiu sentir. Aí segue ele falando, a vista dos espíritos não tem a menor relação com a vista humana. Do mesmo modo que o seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Perispírito, luminescente, né? Rarefeito, e o corpo também, a visão não tem. Aí a gente lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade. Lembra daquele psicoscópio? André Luiz colocou o psicoscópio, parou de ver os encarnados como encarnados. Passou a ver só luz dos corpos, luz dos objetos, da mesa, da parede. Para ele, tudo se transforma na essência. Não é isso, ó, na essência, é isso. Eu não estou vendo ali mais o intrínseco luminoso de cada um de vocês do que a pele, como no conjunto. Repito-vos que o espírito tem uma perspicácia divina, uma capacidade de visualização, de percepção muito elevada, que abrange tudo, visto que pode adivinhar até o vosso pensamento. Posso até captar o que você está pensando, os seus sentimentos, né? Também pode tomar a forma que melhor lhe convenha para tornar-se conhecido. Aí a densa, o perispírito, estava mais rarefeito, para ele se tornar visível e, portanto, conhecido. Mas eu fiz com que fosse assim. Nesse aspecto, porém, o espírito superior que concluiu suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. O superior que já concluiu as provas, ele está muitíssimo elevado, espírito extremamente rarefeito, ele prefere ficar nessa forma, mas poderia tomar uma forma mais adensada. Mas é mais raro, ele prefere sempre estar bem elevado. 11. Os espíritos não têm sexo. Tem a questão do Livro dos Espíritos que fala disso, né? Não lembro o número. Entretanto, como até poucos dias atrás, 4 dias atrás, eres um homem, desejamos saber se nesse vosso novo estado tendes mais a natureza masculina ou a natureza feminina? Depende do que ele quer falar com natureza, né? Porque se a gente lembrar do livro Ação e Reação, aquele capítulo lá, anterior ao que a gente está lendo, o capítulo 15, vai dizer que, antes de tudo, ser um homem é um estado mental masculino. Lembram disso? Uma forma de raciocinar masculina, ou uma forma de raciocinar e sentir feminina.
Não, vamos esperar, tenhamos paciência, renuncia. Não, vamos em frente, vamos. Formas de raciocínio. Mas você, qual é a sua natureza? Você desencarnou há 4 dias, você era um homem. E agora? Você está mais masculino ou mais feminino? Se a gente trouxer o que a gente já sabe do livro Ação e Reação, a gente vai interpretar como um estado mental, mas talvez não seja. E o mesmo que se dá convosco, poder-se-á aplicar ao espírito desencarnado há muito tempo? Não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Então ele está falando de realmente com relação à estrutura perispiritual e não a questão de raciocínio, né? Os espíritos não se reproduzem. E a gente lembra também, né? Os espíritos elevados, a partir de um determinado nível evolutivo, digamos melhor, eles não têm relação sexual. Mas eles têm uma relação de amor muito mais sublimada, como a gente estudou no livro Ação e Reação. Eles trocam uma energia de pensamento, de sentimento, que os alimenta constantemente, dando prazer. Lembram? Dando um prazer incessante, sem se tocarem, sem terem relações sexuais. Basta com que ele fale uma palavra, João. Aí só dele, a modulação de voz, aquela energia que veio, já me deu um prazer superior ao prazer sexual. Deus os criou como quis. E, tendo que lhes dar a encarnação sobre a terra, segundo os seus maravilhosos desígnios, né? Maravilhosas finalidades, subordinou-os à lei de reprodução da espécie por meio das condições peculiares de macho e fêmea. Isso para reencarnar, né? Estando encarnado. Contudo, deveis sentir, mesmo sem maiores explicações, que os espíritos não podem ter sexo. Acho que vai trazer um esclarecimento mais à frente disso, na questão gradativa dos ensinos, é André Luiz, no livro, né, Ação e Reação, que a gente está estudando. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. Como não se reproduzem, o sexo lhes seria completamente inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato que ele já sabia, né? Mas saber, visto que o senhor Sanson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos acreditam ainda que estão na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Então, imagina imagina um homem que desencarnou muito vinculado ao sexo. A cabeça dele é só sexo. Ele morreu. Modificou o estado mental? Não, mesma coisa. Então, ele vai se relacionar sexualmente no plano espiritual, naquela faixa evolutiva. Ele vai participar das relações sexuais nas casas ou nos bordéis em que os encarnados levam uma vida sexual desregrada, né? Então, como está esse casal? Esquece, esse casal não faz evangelho lá, não tem religião, o negócio deles é o sexo da forma mais esdrúxula possível. Com eles tem milhares de espíritos fazendo aquele sexo animalesco ali. Eles não sabem, mas as consequências serão pensamentos cruéis. Lembram da palavra cruel? Que eles próprios estão semeando no seu mundo mental, porque, antes de tudo,
O sexo é o estado da mente. Então, na região inferior, pode acreditar, e participando, portanto, juntamente com os encarnados, conservação de paixões, conservação de desejos, e vão buscar satisfazê-los. Assim, os inferiores pensam eles que continuam a ser os mesmos que foram, isto é, homem e mulher. O que tem levado alguns a suposições de que tem realmente sexo. As contradições a tal respeito provêm dos diferentes graus de adiantamento dos espíritos que se manifestam. Aí traz o inferior, você tem sexo? Claro, eu ainda faço. O erro não é deles. Claro, está perguntando para o ignorante. Não é erro, ele é ignorante. Mas dos que os interrogam, sem lhe dar ao trabalho de aprofundar as questões. Beleza? 12. Como considerais a nossa sessão, a nossa reunião aqui? Então, agora Kardec perguntou como é o mundo espiritual? Como são os espíritos evoluídos? Como é que você vê a si próprio? Não é essa questão do sexo? E agora, como é que você está tendo a impressão da nossa reunião aqui? O seu aspecto da nossa reunião é o mesmo de quando éreis vivos? Se botar o psicoscópio, não vai ser mesmo, né? Não vai ver nem pele, só vai ver luz das pessoas e das coisas. O aspecto é outro, totalmente. Vai ver o pensamento unido. Bota aí o óculos, porque você ainda não tem a capacidade de enxergar por si próprio. Os superiores não necessitam. Então, André Luiz, põe o psicoscópio aí, põe o óculos. Tá, botei. O que você está vendo? Eu estou vendo um círculo de luz amarelo que parece ser o pensamento de todos eles. E esses pensamentos estão unidos. Está formando um círculo em torno e as cabeças estão nessa circunferência dourada. Depois começam outras faixas de luz e vai embora. E eu não vou mais prestar atenção porque vai embora para muito longe. Mas ainda, como eles estão em oração, cai em cima da cabeça deles alguns flocos de uma luz, parece que é de estrelas. E esses focos ficam circulando em torno de cada cabeça. Lembram disso? Qual é o livro? Nos Domínios da Mediunidade. O aspecto é totalmente outro. Esse é o aspecto de uma reunião mediúnica. Ideal, né? Mas aí senta na mesa o João, que não corrigiu a postura daquele dia. Vai vir com a sombra na cabeça. Pelo amor, você veio para servir ou para ser servido? Você vai trabalhar ou vai dar trabalho? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e tão nítido como antes? Muito mais claro. Claro que ele não vai dar uma resposta igual de André Luiz, né? Vai dar uma resposta entre as duas realidades, a física e essa que nós trouxemos do livro dos Domínios da Mediunidade. Não, é muito mais claro. Porque posso ler o pensamento de todos vocês ao mesmo tempo. Eu capto o pensamento de todos vocês. Sem qualquer esforço. Sinto-me muito feliz. Como já falou que estava captando o pensamento de todos, né? E o pessoal é a reunião da Sociedade Espírita Parisiense, programada para funcionar com a máxima eficiência. Todos são nobres ali. Sinto-me muito feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos vocês aqui reunidos. Desejo que essa mesma compreensão de vocês aqui possa existir não só em Paris, onde vocês estão, na reunião de todos os grupos, né, de Paris, mas também toda a França, onde há grupos que se dispersam. Espera lá, você desencarnou há 4 dias.
e já está sabendo de que em alguns grupos da França o pessoal está meio separado e se invejam reciprocamente. As outras reuniões fora de Paris, eles estão se invejando uns aos outros, dominados, eles estão dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na desordem. Vocês não, vocês aqui em Paris, aqui na sociedade estão ótimos, mas fora daqui está meio feia a coisa. Fora daqui a coisa está um pouco feia, né? Claro, ele já volita. A equipe espiritual tem que cuidar de todas essas reuniões mediúnicas. Ele está acompanhando o espírito de verdade, ele está acompanhando Paulo, Santo Agostinho, Fênelon, Lamennais, Lacordaire. Então, ele está indo com essa equipe. Então, ele já viu esses lugares. E por aí a coisa, tirando aqui vocês, a coisa está meio feia por aí. Quando o Espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Eles estão muito pensando em si mesmos. Egóicos, egoístas, né? Eles ainda não aprenderam a esquecer completamente e absolutamente de si mesmo. Esse é o problema. Por isso eles estão se invejando, estão separados. Olha, depoimento, hein? E as nossas casas espíritas, né? E a gente onde a gente está, em família. É tudo muito humano, né? Esse comportamento aí é o que a gente, como humanidade, nossa evolução, a gente tem isso aqui mesmo, né? Melindrar com as coisas, se chatear com alguma coisa que alguém falou, né? Aí você ouve alguma coisa, você não gosta, aí você não quer engolir o desaforo, né? Para não levar o desaforo para casa, mas como que fulano falou isso para mim? Então, assim, fica preso, né, nessas coisas menores. E imagina, aquela época com certeza era, hoje ainda tem, né? Isso ainda vai levar muito tempo, eu acho, né, para que esse progresso vá acontecendo aí. Então, vai existir muito disso, né? Não podemos esquecer, né, Simone, do copo d'água, né? Não podemos esquecer do copo d'água. Quando vê que a coisa vai fugir de padrão, bebe água. Para a gente não se complicar mais ainda. E a gente entender na gente mesmo, às vezes, assim, né, procurar refletir também o porquê que aquilo nos incomoda, por que nos irritamos, às vezes, com uma coisa pequena, né? Pequena parece que é aos olhos dos outros, né? Às vezes, para nós, é uma coisa grande. Então, assim, a gente tem nossos conflitos, né? Imagine quanta coisa a gente já não viveu, né? Isso que a gente vive agora, é uma encarnação dessa de 50 anos que eu estou mesmo, não é nada, né? Se for pensar. Mas imagina o que a gente traz lá no inconsciente das outras. O que não vivemos? Quanta vivência, né? É isso que eu quero dizer, quanta vivência. Isso me preocupa muito. Calma, gente, calma, vamos devagar. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí, por isso que demora também, entendeu? Porque não é uma questão simples de se resolver, né? Não é só o hoje ou agora, tem muita coisa envolvida, né? Esses sinais kármicos estão todos na nossa consciência. Mas lembra, também vamos cuidar só da gente. Não tem como a gente cuidar do mundo, né? Pelo menos... E assim, a gente só não consegue nem cuidar da gente, né, João? A gente não consegue resolver os nossos próprios conflitos, a gente não consegue, às vezes. Imagina ficar cuidando da vida dos outros. Não dá. Né? Temos que conseguir. Qual é o caminho? Completo e absoluto esquecimento do eu. Vamos usar aqui o texto Sanson. A gente tem que conseguir, gente. Não é fácil, a gente sabe, mas se não conseguirmos nesse dia, amanhã tem que estar melhor. Aí não deu ainda, amanhã tem que estar melhor. Eu acho que vamos conseguir, só que também, como é que fala? A gente tem que se investir nisso, né? A gente tem que se
direcionar para isso, colocar uma vontade muito grande, Sim, né, uma de vontade muito grande. resolver tudo isso, e a gente vai resolver, porque o progresso dos espíritos é assim que acontece, né? Não, a gente tem que ser capaz de pilotar aquele avião e sair de forma, não ficar balangando. Vai para frente, vai para trás, quer descer, quer subir. Não, vamos arrumar esse avião aí, vamos em frente. É verdade, mas fácil não é. Fácil não é, mas vamos conseguir, gente. Questão 13. Disseste que podeis ler o nosso pensamento. Serias capaz de explicar-nos como isso acontece? Como se opera essa transmissão? Aí Kardec já substituiu o verbo ler por transmitir, essa transmissão do pensamento. Então, vai lá. Como era o mundo espiritual, né? Como é elevado, como são os espíritos, como você vê a si próprio, o sexo, né? Como você nos vê, e agora a transmissão do pensamento. Bom, isso não é muito fácil. Para vos descrever, para vos explicar esse estranho prodígio de transmissão do pensamento, da nossa visão, da nossa percepção, da nossa captação, seria preciso lançar mão de todo um arsenal de agentes novos, de causas, de motivos, um arsenal de assuntos que você nunca viram, não estão preparados para saber. Novos que, aliás, todo esse conhecimento teria pouca valia para vós. Se eu explicar para vocês aqui as questões do mundo espiritual, não é algo útil para vocês. Uma vez que tendes as vossas faculdades limitadas pela matéria. Então, paciência, pessoal. Primeira coisa, tornai-vos bons e tudo conseguireis. Então, não vai dar para eu explicar isso aqui, está faltando vocês esses assuntos básicos, e é muita coisa, não tem como eu explicar para vocês. É tipo assim, você vai estudar, não sei, da área da... Vou falar da área da matemática. Você não vai estudar a série de Fourier se você não sabe nem somar, você não está sabendo nem a tabuada. Eu tenho que explicar muita coisa para chegar no assunto lá na frente, senão você não... Então não adianta, eu não vou explicar. Tem paciência, seja bom de coração, é o que importa. Aí lá na frente você vai entender tudo. Né? Não posso falar para vocês aqui de farmacologia se vocês não entenderem nem anatomia. Você não tem nem aula de anatomia, como é que eu vou falar para vocês aqui de histologia? Não dá. Atualmente, só podeis ter o que Deus vos concede, mas a esperança de progredir continuadamente. Mais tarde sereis como nós. Primeira coisa, tratai de morrer bem, para ter por consequência muita sabedoria, para saberdes muito. A curiosidade, estímulo do homem que pensa, conduzir-vos-á tranquilamente para a morte, reservando-vos no futuro a satisfação de todas essas curiosidades passadas, as curiosidades presentes e as curiosidades futuras. Então, morre bem, trata de viver bem para morrer bem, e depois da morte tranquila, você vai ter a satisfação dessas curiosidades atuais, das curiosidades passadas e de outras que vocês não estão raciocinando com elas. Enquanto esperais, direi para responder, ainda que mal, a vossa pergunta, vou dizer o seguinte, com alguma analogia. O ar, porque eu podia usar uma palavra aqui que para vocês aí não existe na Terra ainda. Então, eu vou falar assim, o ar que vos envolve é impalpável como nós, o ar, reproduz fielmente o vosso pensamento. O sopro que exalais, esse pensamento que exalais, é, a bem dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Páginas lidas, páginas
comentadas pelos espíritos que constantemente se acercam de vós. Você está no Big Brother, todo mundo aqui desse lado sabe exatamente tudo que vocês estão pensando a todo instante. Se cuida aí, porque o seu mundo mental é um mundo aberto aos espíritos superiores. A todo instante, eles comentam tudo que vocês pensam. São eles os mensageiros de uma telegrafia divina da qual nada escapa. Está tudo sobre o controle, a conta de débito e crédito individual de cada um, do coletivo que vocês participam, numa instituição ou noutra, está tudo sendo super administrado pelos espíritos superiores. Trabalhem bem para vocês receberem créditos. Não fiquem acumulando débitos, porque isso também será cobrado. Então, vamos lá. A morte do justo. Em seguida, a primeira evocação do senhor Sanson, feita na Sociedade de Paris, o espírito transmitiu, sob o título acima, a comunicação seguinte, quer dizer, um espírito que não é o Sanson veio falar da morte de Sanson e ele começa se referindo à morte de Sanson como a morte do justo. O que disse esse espírito? Foi a de um justo, a morte desse homem, de quem, neste momento, vos ocupais. O que isso quer dizer com isso? Foi uma morte calma, foi uma morte esperançosa. Já se sabia da esperança dele ir rapidamente a uma coluna espiritual muito alta. Como o dia, a luz sucede naturalmente à aurora. Está vendo a analogia que ele fez, a comparação da morte dele? Da aurora chegou a luz. A vida espiritual sucedeu para ele a vida eterna. A vida terrena. Quer dizer, a vida terrena é a aurora. E a vida espiritual é o dia. E foi sem rompimento, sem abalo. E o seu último suspiro foi exalado num verdadeiro hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que atravessam assim a rude transição. São poucos. Poucos atravessam assim o que para muitos é rude transição. E também como são poucos os que, após a confusão e o desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Quer dizer, ele fez uma gradação. Olha, como a morte do Sanson é raríssimo, é raríssimo. Tem ainda casos raros daqueles que passam por uma confusão, período da morte, um desespero, mas chegou na harmonia. Esses casos também são raros. O do Sanson é raríssimo, mas tem outros casos raros também, porque a maioria chega a confusão, chega o desespero, mas não chega a harmonia. Continua na confusão e no desespero. Entenderam o que ele está falando? Fez uma gradação. Raríssimo uma morte como Sanson. Uma de Sanson. Assim como o homem saudável, quando mutilado por uma bala, continua a sentir dor nos membros que foram amputados, também a alma do homem que morre sem fé, a alma do homem que morre sem esperança, separada do corpo, ela também, assim como a pessoa que teve que perder a perna porque tomou um tiro, a alma daquele que não tem fé, que não tem esperança, se despedaça. Ela se precipita no espaço, se precipita, sem consciência de si. Fica presa ao que construiu de mundo mental, agravado pelas, vamos usar a palavra do livro Ação e Reação, pelas hipnotizações dos espíritos infernais, né? Beleza, gente? Vamos parar aí, né?
Interessante ali, chama atenção, né? Morrer bem, né? Morrer bem. Difícil a gente entender, né? Isso, pensar o que é morrer bem, né? Chegar nesse raciocínio dele aqui, né? Sim. Quem faz a oração, gente? Eu posso fazer, João. Beleza, Simone, maravilha. Então, mais uma vez, agradecendo a esses momentos de estudo, de esclarecimento, que tanto nos abrem a mente, nos permitem, de fato, conectar as realidades do mundo espiritual, entender pelo menos um pouco, descortinando estas verdades que vêm pouco a pouco chegando até nós, à medida que estamos no nosso processo de evolução, de progressão, que consigamos intelectualmente entender essas verdades, alcançar um pouco mais esse entendimento, mas que principalmente rogamos a Jesus, ao nosso Deus, Pai de misericórdia, Pai amoroso, nos auxilie principalmente a desenvolver essa moral, a moral do homem de bem, a moral das luzes, daquele homem que carrega as bênçãos por onde caminha, por onde vai, que semeia luzes em todos os ambientes. Auxilia-nos a alcançar esse estágio progressivamente, pois sabemos que somos muito pequenos ainda, muito ignorantes, presos, arraigados às nossas próprias dificuldades, ao nosso próprio ego, mas que possamos, Senhor, pouco a pouco, desvendar esses caminhos, seguir-te os passos e nos elevar a alma a esses locais que são descritos nos livros, esses ambientes espirituais que guardam as maravilhas de uma felicidade que não conhecemos. Assim, Jesus, se conosco em todos os momentos, nos intuindo principalmente pelo melhor caminho que devemos seguir e nos direcionar. Se conosco hoje e sempre. Abençoe a todos nós, a todos aqueles que assistem esses estudos. Abençoe a todos para que a compreensão chegue ao intelecto, mas também ao coração de cada um. Jesus, abençoa-nos a todos e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Fiquem com beijo para Deus, todo gente. mundo. Valeu, gente. Eu Tchau. fico